Olá, muito bom dia para você que está em qualquer lugar de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao RIC Rural de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que bom que você está aqui com a gente na programação da RIC TV Record. E agora começando o RIC Rural, então, hoje com notícia boa, né? Até que enfim o preço do milho começou a ficar bom para o produtor e para os criadores de animais aqui do estado. Depois de tanto tempo em alta, agora o preço do milho está agradando os criadores de animais em Santa Catarina. Um projeto pioneiro está criando peixes orgânicos no Vale do Itajaí. Os piscicultores estão gostando da ideia porque o custo de produção é mais barato. No Oeste, um produtor de figos achou um jeito de espantar os pássaros e garantir a qualidade da fruta. O resultado é de encher os olhos e a mão. E que tal fazer uma horta dentro de casa? Daqui a pouco o RIC Rural te ensina a organizar um espaço para as plantas. E o quadro Sabor da Terra hoje está internacional. A receita é de flauta mexicana. A gente começa o programa de hoje com notícia boa, é que o preço do milho teve uma queda significativa nesse começo de 2017. E quem está feliz da vida aí com a notícia são os criadores de animais aqui em Santa Catarina. No ano passado, o produtor de suíno sofreu com a desvalorização do preço da carne e a elevação do que se pagava pela saca de 60 quilos de milho. São 25% a menos do valor do grão em comparação à média do que era pago no ano passado. De acordo com a Embrapa de Concórdia, em 6 meses os custos na produção caíram 16% e o preço do suíno subiu na mesma proporção. Em junho do ano passado, chegou-se a pagar quase R$ 60 pela saca de milho. Hoje a média é de R$ 36. O que ajuda o produtor é que a safra do grão neste ano aumentou cerca de 15% aqui no estado. E como a produção de suínos no ano passado teve uma baixa nos plantéis, a oferta diminuiu neste ano, diante da demanda pela carne no mercado catarinense. A saca de milho começa a semana ao preço de R$ 26,50 em São Miguel do Oeste, R$ 27,00 em Joaçaba e R$ 28,50 em Criciúma. E já estão valendo os requisitos fitossanitários para que os produtores brasileiros de manga possam vender a fruta para a Coreia do Sul. Os dois países estavam em negociações há 13 anos. Agora começam as avaliações de tarifas e de logística para saber se vale a pena vender a fruta para o país asiático. No ano passado, a Coreia do Sul importou 48 milhões de dólares em manga. E apesar de ser considerada pequena a produção de figos em Santa Catarina, a cultura ainda é tida pela Epagre como muito promissora, por causa de um grande mercado que se tem aí para poder cumprir no estado e também em todo o país. No Oeste, um produtor investiu no pomar e os resultados são bem animadores. Por aqui, a colheita começou no dia 10 de janeiro e continua até que o frio chegue, lá pela segunda quinzena de abril. Por dia, são retirados, em média, 100 quilos de figo. A variedade roxo de Valinhos, que leva o nome da cidade paulista onde foi desenvolvida, é naturalmente grande, mas é o manejo adequado que garante a qualidade da fruta. Bem, a figueira é uma planta caducifólia, ou seja, ela perde todas as folhas no inverno. Na saída do inverno, ou seja, quando começa a haver mais horas de sol e de calor, antes disso é preciso que se faça a poda, e a poda inicial é bem radical. Olha, aqui nós temos um exemplo. Aqui havia um galho com diversas ramificações que foi cortado aqui, né? Aqui e aqui. Naturalmente, a planta produziu inúmeros brotos aqui, mas deixou-se apenas 3 brotos. Os demais foram retirados, porque esses 3 brotos eles terão energia suficiente para produzir frutos graúdos e saudáveis, né? A natureza da figueira é dar um fruto por folha da planta. Celito comprou as primeiras mudas de um pomar gaúcho. As árvores se adaptaram muito bem ao oeste catarinense.
tanto que é preciso pouca coisa para uma boa produção. Qualquer planta, eu diria assim, que ela precisa de umidade no solo para que ela retire os nutrientes desse solo. E os nutrientes básicos são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Aqui, preferencialmente, eu uso adubação orgânica. Como eu tenho produção de cachaça, eu também tenho a produção do bagaço de cana. E eu coloco uma cama de bagaço de cana e faço uma suplementação de alguns micronutrientes necessários. Mas há que se ter nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enfim, no solo. A colheita também tem o momento certo para acontecer. O próprio fruto avisa quando está pronto. Bom, esse pomar aqui tem 3 variedades de figo. O pingo de mel, que ainda não está produzindo. Aí aqui tem o negrito, que é esse aqui, bem comum na nossa região, né? Um tamanho normal. E o carro-chefe aqui é o mais produzido e o mais vendido, que é esse aqui, roxo de Valinhos, né? O seu Celito estava explicando para a gente, quando ele chega assim nesse ponto de abrir o fundo aqui, que essa parte se chama ostíolo, é a hora de colher ele. Não precisa nem apertar para saber que ele já está no ponto. Se não colher ele nesse momento, acontece como esse aqui, ó. Depois de abrir o fundo, o ostíolo, ele fica bastante vulnerável aos insetos. E aí a fruta fica toda comprometida e já não dá mais para vender. Mas o principal inimigo mesmo aqui do pomar e do seu Celito são os passarinhos. A todo momento eles estão por perto, tentando uma brecha para entrar na área. Para manter os pássaros longe das frutas, o jeito foi cobrir o meio hectare de pomar. Para isso foram necessários 5.400 metros quadrados de tela, além dos postes e cordas para manter a rede esticada. Só de material foram gastos R$15 mil. Eu diria assim que 2/3 dos figos até o ano passado eles eram consumidos pelos pássaros. Então esse telamento, esse fechamento com rede, ele permite um produto melhor, porque eu posso deixar ele até o amadurecimento pleno. Antes não era possível, tinha que tirar ele ainda um pouco antes da fase plena de amadurecimento, porque senão não colhia mais. Quem vinha colher antes era o pássaro, né? Então essa tela foi um investimento que eu fiz e que ela se revelou viável, inclusive já no primeiro ano de produção eu consigo recuperar os custos dessa rede pela economia que se faz, pelo não desperdício que passa-se a ter, né? O que ainda é um desafio para o produtor de figos são os insetos. Em função da fisiologia da própria cultura, o figo, ele desenvolve rapidamente, a própria fruta acontece rápido, né, e a fruta amadurece rápido, e com isso tem constantemente no pomar de figo frutos maduros, frutos em desenvolvimento e frutos verdes. Com isso a praga se instalando aí no início, sem dúvida nenhuma, logo ela começa a se reproduzir altamente, e com isso acontece o que está acontecendo nos pomares aí que não usam essa nova técnica que aqui tem esse produtor. Depois da fase de amadurecimento não se usa inseticida, mas se usa o óleo de nim e alguns produtos chamados orgânicos que de alguma forma inibem, repelem os insetos. Mas é um fator também de queda de produção, né? Principalmente a mariposa. É uma borboleta noturna que deposita ovos e ela dá um ataque bastante intenso nas frutas e na própria ramificação. Mas para tudo há combate, só que com muito trabalho. Mas se por acaso o figo não estiver bonito para a venda in natura, o produtor transforma ele em outra delícia. O figo tem a seguinte vantagem: aquilo que você não vende in natura, você transforma em doce de figo, né? Então, o doce de figo tem mercado, eu diria assim, de demanda insatisfeita em todo o Brasil. Mas a partir do ano passado, em função das redes sociais, eu passei a anunciar nas redes sociais que eu tinha o produto, e eu diria que nós já estamos aqui em final de fevereiro e apenas agora que a gente conseguiu suprir a demanda, ou seja, a agenda de pedidos, né? Mas até então nós estávamos sempre com falta de produtos, né? Então as redes sociais têm permitido que o povo tome conhecimento, e a partir daí é no boca a boca. Quem compra o produto percebe que tem qualidade, que é saboroso, e fala para a vizinha, que fala para a amiga,
Então o boca a boca também funciona. Então eu diria que hoje é um mercado tranquilo para se vender tanto o figo in natura quanto o doce de figo, e depois no final da safra ainda a gente faz o figo em calda com o figo verde, que não vai amadurecer por causa do inverno. Então é um aproveitamento, eu diria assim, total da produção, desde que os pássaros não comam, né? Tirando o problema com os insetos e os pássaros, é uma produção fácil de cuidar e rentável. Celito vende o quilo do figo in natura por R$10 e tem dificuldade de atender todos os pedidos. Como a demanda é grande de frutas, que novos produtores podem ingressar nessa atividade, desde que ela é altamente lucrativa, ela realmente vem rápido, né? 2 anos, 3 anos começa a ter produções normal, né? E com isso o produtor tem um bom retorno financeiro, sem dúvida. Muito bem, a gente vai a um intervalo agora e logo voltamos para te ensinar a fazer uma horta dentro de casa. E vamos conhecer o projeto pioneiro do Vale do Itajaí, que cria peixes orgânicos. A produção promete ser mais barata.